Olá, oitavo ano, tudo bom? Pessoal, o roteiro de hoje está muito simples porque ele é uma revisão. Na verdade, o Centro de Mídia está fazendo recuperação e esse daqui é o conteúdo que a gente abordou no roteiro 5 do terceiro bimestre, tá? Nós vamos trabalhar o que aqui? A área de triângulos e a área do quadrado, tá? Somente essas duas figuras geométricas, cada uma tem uma fórmula, tá? A fórmula também está aqui no roteiro para vocês, tá bom? Então, assim, então não é um conteúdo novo, é um conteúdo que vocês já viram e o Centro de Mídias está revisando, tá? Então, exercício 1, para eu preencher o quadro abaixo, com as características do quadrado e do triângulo. Quais características eu vou pedir para vocês verificarem? A quantidade de lados de cada figura, vértices, ângulos e as diagonais de cada uma dessas figuras. Tá? Aqui vocês podem responder através de uma pesquisa, qualquer pesquisa que vocês fizerem em livro ou sites do Google, vocês conseguem encontrar as respostas, ou até mesmo na aula do Centro de Mídias, tá? Então vamos lá. Exercício 2. Eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez, tem a área igual a 1024. Quantos centímetros quadrados tem uma casa desse tabuleiro? Então vamos lá, gente. Aqui, a área total de um quadrado, eu uso qual fórmula para eu descobrir? Base vezes altura, ou lado vezes lado, tá? Então, se eu não sei quanto vale esse lado que está deitado, eu chamo de x, e aqui também. Então, eu faço o quê? X vezes x é igual à área, porém, ele já me deu a área, 1024, tá? Então, vamos lá. X vezes x é x ao quadrado, que é igual a 1024. Então, gente, como que eu faço para achar o valor de x? Tá, eu sei o valor de x ao quadrado, mas para eu achar o valor de x, eu faço o inverso da potência, o inverso da potência é a raiz. Então, basta eu fazer a raiz quadrada de 1024, que eu vou descobrir o lado do tabuleiro todo. Só que o exercício está perguntando, gente, quantos centímetros quadrados tem uma casa. Eu quero saber depois a área do quadradinho pequeno, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, tá? Basta vocês pegarem a medida que deu aqui em 1024 e dividir por 8, que aí vocês encontram qual é a medida do lado, tá? Então, olha só, vou repetir. Vocês vão encontrar uma medida aqui, tá? Quando vocês fizerem raiz de 1024. Para descobrir o valor de cada ladinho, vocês vão fazer o valor que deu aqui dividido por 8, porque eu tenho 8 quadradinhos. E aí, para eu achar a área de apenas um quadradinho, eu vou pegar essa medida e multiplicar por ela mesma. Outra forma também é vocês pegarem o quê, gente? Contar o total de quadrados que tem aqui e fazer 1024 dividido por essa quantidade, que também dá certo, tá? Fica até a opção de vocês. Exercício 3. Calcule a área do paralelogramo em que a base mede 2,5 e a altura 1,8. Gente, o paralelogramo é aquela figura que fica mais inclinadinha, porém a área é a mesma, é só fazer lado vezes lado. Ou seja, basta eu fazer 2,5 vezes 1,8 que eu obtenho a resposta. Como aqui está em metros, a minha resposta final eu não posso esquecer que é metros quadrados, tá? O 5, a mesma coisa, ó, calcular área e perímetro. Como que eu calculo a área do quadrado? Faço lado vezes lado, né? E aqui o meu lado vale quanto? 2,3 vezes 2,3. Perímetro, como que eu faço o perímetro? Eu somo os 4 lados. Então, se aqui vale 2,3, aqui em cima também. E se a lateral vale 2,3, essa lateral também vale. Então, o jeito mais fácil de vocês calcular o perímetro, gente, é fazer a medida dele vezes 4. Ou vocês podem fazer 2,3 mais 2,3 mais 2,3 mais 2,3. Fica a critério de vocês, o que vocês achar melhor. O exercício 5, calcular a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, eu utilizo a seguinte fórmula: base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? A medida que está deitada, que é o 12. E a altura é o 5, então já coloquei aqui montadinho, ó.
12 vezes 5 dividido por 2. Então, primeiro vocês vão multiplicar. O resultado que der, divide por 2. Ó, como as medidas estão em metros, no final, lembrar que fica metros ao quadrado. O exercício 6, ó, calcule a área do terreno desta planta aqui, gente. Olha só, quando vocês têm mais de uma figura e está pedindo para calcular a área, basta eu calcular a área de cada um. Então, eu vou chamar aqui de figura 1 e aqui de figura 2. Então, para eu saber a área da figura 1, eu vou fazer o quê? Lado vezes lado, ou seja, 30 vezes 20. Vai dar um valor aí, que vocês vão descobrir. Para eu calcular a área 2, eu vou fazer o quê? Base, que é 20, vezes a altura, que é 30. Vou até fazer uma setinha aqui. Ó, base vezes a altura, e o resultado vai dividir por 2. O valor que der na área 1, vocês vão somar com a área 2, tá bom? Exercício 7. Um terreno retangular tem 72 metros de perímetro. Gente, retangular é isso daqui, ó. Então, vocês podem desenhar uma figura simplesinha. O perímetro é a soma dos lados, né? Dos 4 lados. Então, eu sei que se eu somar os 4 lados, vai valer 72 metros. E aí, ele diz o quê? Que o comprimento é o dobro da largura. Eu não sei quanto é o comprimento, eu vou chamar de x. E a largura é o dobro. Então, gente, o que eu vou fazer para descobrir o valor de x? Porque para eu calcular, eu vou ter que saber quanto é o valor do x. Eu vou aplicar a fórmula do perímetro, 2x. Esse lado aqui também vale 2x. Mais esse lado que mede x. Mais esse outro lado que mede x. Tudo isso é igual a 72 metros. Então, ó, posso somar tudo isso aqui? Posso, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6x é igual a 72. Para descobrir o valor do x, basta fazer 72 dividido por 6. Tá? E aí, vocês vão descobrir o valor do x. Como que vocês vão calcular a área, gente? Ó, o x vai ser essa medida aqui, ó, é a medida que der em x. Só que para eu descobrir quanto é essa medida, eu tenho que pegar a medida do x e multiplicar por 2, tá? Porque a medida dessa parte é o dobro dessa. E aí, depois eu vou calcular a área. O exercício 8 tem a mesma linha de raciocínio, ó. Qual que é o comprimento da base de um triângulo? Então, a gente pode desenhar um triângulo aqui só para representar a situação. Qual que é a medida da base? Base é essa parte aqui, gente, eu não sei, tá? Mas ele está dizendo que a área é 240 e a altura é 120. Então, aqui é 120, essa parte aqui eu não sei, e ele está dizendo que a área é igual a 240, ou seja, não tem a fórmula, que é base vezes altura dividido por 2? Nesse caso, eu já tenho a letra A. A letra A é 240. A base é que eu não tenho, então eu chamo de x. A altura, 120, dividido por 2. Gente, como que resolve isso daqui? É bem simples. Quando vocês tiverem fração, duas frações com um sinalzinho de igual, vocês multiplicam em cruz. Mas aqui não tem nada, o que eu faço? Coloco o número 1 embaixo, que resolve, tá? Então, ó, 1 vezes x vezes 120, 1 vezes x é x. X vezes 120, 120x. Coloca sempre o número primeiro. 240 vezes 2, 480. Para descobrir a medida aqui do x, basta fazer 480 dividido por 120. Olha, isso eu quase fiz tudo. Então, assim, gente, o que vocês têm aqui nesse roteiro? Cálculo da área do triângulo e do quadrado ou retângulo e resolução através de uma equação de primeiro grau, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Então, bons estudos!